Graça e paz, então, eu vou falar rapidamente sobre o jovem rico. Ele chega para Jesus lá no capítulo 19 de Mateus e pergunta: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, né? Por que me chamas bom? Essa pergunta de Jesus, muitas pessoas jogam contra a divindade de Cristo. Mas Jesus está dizendo que só Deus é bom. A questão é que o jovem rico tinha uma visão de que o homem ele podia ser bom. Por isso que ele chama Jesus de bom mestre. Ou seja, ele tinha uma visão humanista de que o homem, ou de que algum mestre da palavra, algum homem poderia alcançar a bondade, né, inerente, ou tinha bondade inerente. Então por isso Jesus pergunta para ele: por que você me chama de bom se só Deus é bom? Ou seja, se a pessoa não considera, não sabe que ela está falando com Deus, por que ela chama Jesus de bom? Né? Se ele era só um mestre, então ela não deveria chamar ele de bom. Somente Deus é bom. Então esse é o princípio ali que Jesus quer passar. O segundo princípio, ele pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, etc. O jovem rico diz que sim. O que Jesus faz então? Faz isso e viverás, né? E ele diz assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus faz um teste, porque os dois maiores mandamentos da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se uma pessoa realmente ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, como ele mesmo, iria obedecer o que Jesus falou. E Jesus disse: então vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. E o jovem rico vai embora. Algumas pessoas pensam que esse texto está defendendo a salvação por obras. Não está. Esse texto está demonstrando que o homem não pode ser salvo por obras, né? E que aquele que julga ser salvo por obras, ou julga que pode ser salvo por obras, esse não é salvo, né? Nunca vai alcançar a salvação, porque o padrão de Deus é elevadíssimo, tanto intelectual quanto o padrão moral. Então, Jesus no próprio contexto ele vai chegar e vai dizer: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos vão perguntar para ele: então quem pode salvar? Se for assim, quem é que vai salvar? Então Jesus diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação, ela é um dom, uma dádiva que vem de Deus. Ela não pode ser alcançada pelo esforço humano. Essa é a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, né? Que iria ficar cada vez mais revelada, e já estava anunciada no Antigo Testamento, ali em Isaías 53, e que o Espírito Santo abriu os olhos dos discípulos e dos apóstolos para ensinar, principalmente do apóstolo Paulo, essa doutrina, né? Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus continue te abençoando vocês, e agradeço aí pelo irmão Dani aí por ter pedido para mim fazer esse vídeo. Isso é um assunto muito importante, que você possa meditar nisso e ler na própria Bíblia, lá no capítulo 19 de Mateus, essa passagem agora com essa luz que Deus nos dá, né, da doutrina da justificação pela fé. Amém.